Glória a Deus, amada igreja Bola de Neve de Colombo. Que momento incrível, momento de culto, momento onde a palavra de Deus ela é lançada. E eu gostaria que você entendesse algo, não tem a ver com a minha vida, amém? Não tem a ver com a vida de quem está ministrando, tem a ver com o nós sermos instrumentos na mão do nosso Deus. E como eu disse, você veio aqui hoje, amém? Para pensar, mó chuva, você desafiou a sua doçura. Você falou, cara, eu vou para o culto independente, faça chuva, faça sol. As mulheres às vezes sofrem um pouco porque o cabelo fica um pouco armado neste tempo estranho, que você não sabe se é frio, se é calor, você não sabe se veste casaco ou tira o casaco. Mas a verdade é que você veio buscar algo da parte do Senhor, amém? Eu tenho certeza que você veio buscar mais da presença. É muito bom quando nós nos encontramos com os irmãos aqui, comemos um lanchinho na cantina junto com os irmãos, batemos aquele papo, damos aquele abraço. É muito bom estar em comunhão, mas muito melhor é saber e você vir com a expectativa num culto de como? Será o que Deus vai falar contigo? O que Deus vai te revelar? O que o Senhor vai transformar dentro de você? Amém? Essa tem que ser a nossa expectativa, o combustível. Cara, o que será que Deus vai fazer comigo neste culto? O que Ele irá gerar dentro de mim? Porque a verdade é que onde o rio de Deus passa, tudo Ele transforma, amém? Eu não sei como você veio aqui hoje, eu não sei se você veio como uma terra seca, eu não sei se você está transbordante, eu não sei se você está triste, angustiado, ansioso, mas uma coisa eu sei, por onde o rio de Deus passa, ali a vida, aleluia, por onde o rio de Deus passa, ali a vida, a liberdade. Nunca mais seremos os mesmos quando o Senhor nos tocar. Você pode ter tanto tempo de caminhada, se o Senhor te tocar hoje, eu nunca mais serei a mesma do que eu era ontem, amém? Glórias a Jesus. Só que há um segredo, amém? Presta atenção, gostaria que você marcasse e cravasse isso na tua vida, para todas as vezes a partir de hoje, porque nós somos cobrados Oi, Amanda, minha amiga. Nós somos cobrados por aquilo que nós sabemos, a informação que nós sabemos, amém? É por isso que você vem aqui, você se enche da palavra, se enche de fé, você escuta, você absorve. Há uma forma da palavra ser trabalhada em nossos corações. Diz assim, como? Você bem conhece ali a parábola que está lá em Lucas 8, que fala a respeito das sementes. Aquela que caiu à beira do caminho, sobre as pedras, sobre os espinhos em boa terra. Em particular, em off, Jesus fala com os seus discípulos. Eles não entenderam nada. Que história é essa de parábola? Pedra, caminho, passarinho, espinhos. E Jesus explica algo para eles. E ele explica passo a passo a respeito de cada citação. E algo em comum a respeito de todos os pontos onde as sementes, os lugares onde as sementes foram lançadas. O atributo era o mesmo. Sabe o que? Jesus disse assim: é como aquele que ouviu, a semente foi lançada, a semente da palavra, e é como quem ouviu a palavra. Algo que Jesus disse que tem a ver em comum em todos. Ele diz assim, ó: é como aquele que ouve a palavra. Aí o diabo vem roubar. É como aquele que ouve a palavra e cai no meio dos espinhos. É como aquele que ouve e cai à beira do caminho. É como aquele que ouve e cai num bom terreno, num solo fértil. Ou seja, algo em comum em todos os exemplos de Jesus é a forma de se ouvir. Diga comigo, forma de se ouvir. Só que muito interessante é que lá em Lucas 8:8, Jesus diz assim, muito engraçado, ele está falando de algo, explicando uma parábola. É como aquele que ouviu a palavra e essa palavra caiu à beira do caminho. É como aquele que ouviu e essa semente caiu não sei aonde. É como aquele que ouviu. E aí Jesus, falando deste tema, ouvir, ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É muito engraçada a sabedoria do nosso Jesus. Ela confunde realmente a sabedoria humana. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Que existe uma forma certa de se ouvir. Amém? Vocês estão comigo? Existe uma forma correta de se ouvir. Meus amados, eu tenho um filho de 10 anos e uma de 6. 10 anos, perdão, 9. Eu brinco com o pastor que não sabe a idade dos filhos, quem errou sou eu, né? Eu tenho um de 9 e outra de 5. Até errei da Tatás também. Oh, Jesus, errei a idade dos dois. Eu sou mãe, tá lá na carteirinha de nascimento, tá?
Gente, deixa eu contar pra vocês. O Deco ama jogar videogame, tal do FIFA. Falei, gente, eu vejo o Deco jogando, eu olho o pastor de 15, 20 anos atrás, falei, bem, é igualzinho, fica viciado lá, passa tempos, madrugada, celebra. Eu falei, gente, é igual. Aí você fala com ele, Deco, vai dormir, vai escovar o dente. Ah, tá, já vou. Deco, vai não sei o quê, né, já vou. Você fala 50 mil vezes. Eu sei que na sua casa isso não acontece, é só na minha, tá? Você fala 50 mil vezes a mesma coisa, mas a pessoa não ouve. A pessoa só tá Ele não está ouvindo com ouvido inteligente. Ele está ouvindo com ouvido físico, ouvido sei lá da onde. Porque se ele estivesse ouvindo com ouvido inteligente, ele raciocinaria. Ele diria, se eu não desligar este videogame agora, eu estou frito. A minha vida depende disso. Se eu não obedecer a minha mãe, eu estou lascado. Essa seria a sabedoria de uma inteligência de se ouvir. Isso acontece também só comigo, ok? As irmãs vão me entender. Quando a gente fala com os nossos maridos que insistem que eles dão conta de escutar a você quando ele está fazendo outra coisa. É só comigo que acontece isso, né? Aí eu falo pro pastor André assim, amor, eu não vou falar com você enquanto você não terminar de fazer o que você está fazendo. Você não é bifocal, você é monofocal. Não, tem gente, homem não presta atenção. Não se iludam e não se desgastem, mulheres. Deixa o homem terminar o que ele está fazendo para depois você falar com ele. Ele não vai te escutar, daí você vai ficar brava. Então pega meu conselho já e não fala com ele até que ele tenha terminado. O que eu estou querendo... O que é? Não é? Viu? Gente, eu estou muito feliz hoje. E eu confesso que eu fiquei muito feliz que eles não foram para Rio Branco hoje. Muito. Falei, que alegria. Falei, cara, a última vez que você me viu pregar foi lá na Gustavo Kabitschek. Meu Deus do céu, há 1000 anos, porque a gente sempre tá junto. Quando a gente tem viagens missionárias, nós vamos juntos. Eu já estou, sei lá em quantos números que eu escuto o pastor pregar, e ele nesses dedos escutou eu pregar. Falei, amor, eu estou muito empolgada por você me escutar pregar. Depois você me dá uns feedback, uns toques. Ixi, estou até medo. Mas olha só, vamos lá. Que Jesus estava nos orientando nessa parábola, ok? Ouça bem. Diga comigo assim, ouça bem. Ouça não com seus ouvidos naturais. Tô indo. Não. Você nem sabe o que está falando. Ouça com seus ouvidos espirituais. Ou seja, ouça com a disposição de Deus. Muda meu caráter. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu me posiciono de acordo com esta palavra. A palavra de Deus precisa gerar algo em nós. O culto é uma atividade espiritual. E diante da presença de Deus, algo precisa acontecer em mim e em você. Não tem como nós irmos à igreja, vou e volto, eu estou na igreja há 10 anos e cara, eu não mudo. Não há como. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra no mais profundo dos nossos corações. Ela divide alma e espírito. Ela nos corta. Amém? Aleluia! Então nós precisamos ser moldados enquanto nós recebemos a palavra de Deus. Permita que o molde da palavra agora venha te aquecendo e com fogo santo, purificador, você seja moldado em nome de Jesus. Amém? Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, ouça bem. Aleluia, glória a Deus. E agora eu entro no tema da nossa palavra, graças a Deus. Temer, porque é o tema da nossa palavra de hoje. Meus amados, temer é uma coisa muito boa. Ter medo é demais, sim ou não? Não, é terrível. Amados, eu conheci uma menina de 6 anos para fazer 7. Essa menina dorme com seus pais até hoje. Essa menina fez 6, dia 6 fez 7. Dorme com seus pais até hoje. Eu perguntei, por que você dorme com seus pais? Ela falou assim, é porque teve um dia que o meu irmão mais velho fez o favor de me apresentar um vídeo no YouTube do boneco assassino Chuck. E depois disso eu nunca mais dormi. Falei, cara, que inteligente essa estratégia, né? Coitada! Gente, a menina do medo Chuck com 6 anos de idade não dorme com os pais. Gente, tem que haver uma cura ali, se inscreve ali, né? Mas, gente, o medo é terrível. Não saber com que nós iremos nos deparar é assustador. É terrível sentir medo.
É terrível não saber o que vai acontecer nas curvas desta vida. Existem algumas curvas que me matam. Pastor Marcial sabe do que eu estou dizendo. Aqui atrás nesse corredor, nós temos um corredor de 90 graus. Você vai e você vira assim. Eu tenho medo desse corredor. Sabe por quê? Porque eu tô numa linha, o pastor Marcelo tá na outra. Aí quando eu me deparo com ele, pensa no grito. Ah! Eu já bati nele. Sim ou não? Já bati no pastor Marcelo no meio dessa curva aqui dos 90 graus. E hoje quase aconteceu a mesma coisa. Ele vindo e eu vindo. Falei, quase, hein? Quase a gente se deparou na curva do medo. Então, gente, o medo, ele é realmente insano. Ele tem a capacidade de estancar a fé. Ele impede que nós avancemos. Ele congela o discernimento. Nos paralisa por conta do receio do que virá adiante. É terrível sentir medo. Me lembro de quando eu era criança. Gostava daqueles negócios ridículos de túnel do terror. Cara, era horrível. Tinha no shopping Curitiba. Gente, você é impedido de andar com velocidade porque você tinha medo do que ia aparecer. E você pagar para sentir medo é mais burrice ainda. Não siga o meu exemplo. Então o medo nos paralisa, ok? Aquilo que você deveria colocar velocidade, correr, avançar, não, você fica receoso, você fica travado. O medo é terrível. Mas muito mais óbvio do que o medo dessas coisas horripilantes. Em São Paulo tinha a noite do terror no Play Center. Gente, coisa terrível. Essas bobagens, muito mais do que isso. Há um medo causado pelas preocupações. Existe um medo causado pelas angústias. Um medo causado pela ansiedade. O medo do amanhã, como que vai ser, como que eu vou pagar as minhas contas, como que eu vou pagar o boleto dos meus filhos da escola, como que eu vou pagar o aluguel do meu negócio, como que eu vou pagar o aluguel da minha casa. Como será? Olha o mundo em que estamos inseridos, olha a catástrofes, guerras, olha a economia, olha Jesus, a geopolítica, Jesus. E aí, para onde iremos? Eu lembro que eu estava numa consulta num médico falando com uma senhora de cerca de 70 anos, eu acredito, ok? E ela me contando que já tinha filhos adultos, eram médicos, já eram casados, enfim. Eu falei, você tem netos? Ela falou, não, jamais, eu não quero ter netos. E os meus filhos também não querem ter filhos, porque olha como está esse mundo. Eu falei, gente, meu Deus do céu, se a gente viver com medo desse jeito, a gente não pode nem sair pela porta de casa, porque pode cair um tijolo na nossa cabeça. Meu Deus do céu. Mas, vamos lá. A verdade é que nós iremos sentir medo na nossa vida, sim. Haverá momentos que de fato nós iremos sentir medo. E o medo dentro da psicologia é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Ou seja, o medo é uma resposta natural, inconsciente, involuntária, nossa, do mecanismo do ser humano diante de um perigo. Amém? Nós iremos sentir medo. Muitos homens da Bíblia sentiram medo. Então não é fraqueza você dizer eu estou com medo, tudo bem? Muitos homens sentiram medo na Bíblia. Vamos lá. Jacó teve medo do seu irmão Esaú quando Deus pediu, volta para sua terra, vai se acertar. Meu Deus, meu irmão vai me matar. Eu peguei o direito de primogenitura dele. Moisés teve medo de falar diante de Faraó, descobriram que eu matei egípcio, eu estou lascada, como que eu vou falar com o Faraó e falar que eu quero libertar todo o povo? Eu teve medo. Elias teve medo de Jezabel, depois que acabou com os 450 profetas de Baal, deu um show de sobrenaturalidade, teve medo de Jezabel, que falou, amanhã eu te mato. Os discípulos de Jesus tiveram medo diante de uma tempestade, disseram, mestre, nós vamos morrer. Terrível, medo, caos, espanto, por aí vai. De fato, as circunstâncias da vida realmente às vezes são assustadoras. Algumas coisas parecem fugir do nosso controle e é real, é digno, tudo bem? Nós ficarmos com medo não é fraqueza, não é ausência de fé, nós sentirmos medo, você já vai entender, ok? De fato, uma coisa é real, nada foge do controle de Deus. Diga comigo, nada foge do controle de Deus.
Nada foge do controle de Deus. E diante do medo nós podemos ter duas reações, ok? Ou deixar que ele nos domine, silenciando a nossa fé, estagnando e congelando, lembra que eu mostrei para vocês? Ou entregar para Deus, suscitando e despertando fé. A verdade é que a fé atrai a vida e o medo atrai a morte. E muito mais, muito maior do que os seus medos, meus irmãos, é o teu Deus que te livra de todos eles. Eu não sei quais são os seus medos: medo da economia, medo de perder o emprego, medo de perder um filho, medo de perder um casamento, seja o que for. Maior que os teus medos é o teu Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor, glória a Deus. Coloca para mim Isaías 41:10, por favor. Diz assim, ó. Não, perdão, Salmo 34:4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Olha que incrível. Diante do medo, busque ao Senhor, porque Ele te responderá. E não acaba por aí. Livrou-me de todos os meus medos. O teu Deus te livra de todos os teus medos. Ele não diz, eu vou deixar esse aqui para você se acostumar a guerrear. Não, o teu Deus é aquele que batalha por você. Ele não perde uma batalha. Ele te livra de todos os medos. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, eu estou com você, não tenha medo. Eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te segurarei com a minha mão vitoriosa. Começa a usar a tua boca para profetizar. E como está lá em Salmo 56:3, diz assim: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Quando eu tiver medo, confiarei em ti. Senhor, quando não der pé, eu confiarei em ti. Quando o Senhor me desenganarem a medicina, eu confiarei em ti. Senhor, quando eu for frustrado, eu confiarei em ti. Quando a conta não fechar, eu confiarei em ti. Esse é o nosso Deus, amém? Glórias a Jesus. Meus amados, diante do medo, das preocupações, da ansiedade, gente, a vida é real, amém? Nós não estamos falando de uma vida feita de algodão. Quem aqui nunca pensou que quando você fosse viajar de avião, você conseguiria pegar um pouco de algodão da nuvem? A vida não é feita de algodão. Os desafios, a batalha do dia a dia, ela é real. As frustrações são reais, as decepções são reais. Haverá momentos que você vai ter que bater na sua cara e falar: desperta, meu. Não desanima. Continua, avança. Está sentindo dor? Continua. Continua, porque teu Deus não falha. Continua, porque teu Deus não falha. Quantas e quantas vezes, mas diante de todas essas situações, nós precisamos dar as respostas certas. Nós precisamos agir com fé. A verdade é que você não estará sozinho. Meus amados, eu tenho uma notícia para vocês: o teu Deus vai à tua frente. Independente do que você esteja passando hoje, independente do diagnóstico, independente do laudo, independente da circunstância, independente do que te disseram, independente da forma como você foi taxado, independente de qualquer coisa, não desanime. O teu Deus está contigo. E eu quero te lembrar: o nosso Deus não perdeu uma sequer batalha. Inclusive a batalha do final já foi vencida pelo nosso Deus. Aleluia, aleluia. Glórias. Estejam firmados na rocha. E aqui eu começo a pregar, o pastor começa a ficar desesperado. Tá indo. Ele fala: meu Deus, amor. Eu falando com ele assim, falei: amor, quantas palavras dá no seu iPad ali de um culto? Dele, 3.000 e alguma coisa. Falei: sangue de Jesus. Falei: amor, a minha até 4.000 e alguma coisa. Dele, meu Deus. Falei: amor, vou correr. Mas todas, 1.000 palavras vai estar nesse texto bíblico que eu vou ler aqui. 1.000 palavras, então já vai matar aqui, ok? Gente, hoje vocês vão maratonar, ok? Quem gosta de Bíblia Felix, chegou o dia de vocês. Permita que o Senhor te fale poderosamente ao teu coração. Nós vamos ler no livro de Lucas 3 episódios. Gente, é interessantíssimo isso. 3 episódios sequenciais. Eu tenho certeza que Deus não dá, como que é? Nó em pingo d'água, né? É isso? É, né? Hã? É isso aí.
E não é por acaso que essas histórias estão conglomeradas no mesmo lugar. E hoje, nesta noite, nós vamos entender algumas formas e entender como sabiamente nós devemos lidar com o medo. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler Lucas 8, a partir do 26. Abre a tua Bíblia, liga a tua Bíblia, abre teu papel. Eu vou dar um tempo para você enquanto eu tomo água. Lucas 8, acompanha comigo porque eu preciso que vocês entendam o que vai acontecer aqui. Lucas 8, 26. Só vem comigo, ok? Vamos lá. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma. Mas os sepulcros, quando viu Jesus, gritou. Prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te rogo que não me atormentes, pois Jesus já havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes, era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. E uma grande manada de porcos estavam pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu a permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos às cidades, nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirassem, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus mandou embora, dizendo: volta para tua casa e conta o que Deus fez a você. Assim o homem foi e anunciou à cidade inteira o que Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou, uma multidão recebia com alegria, todos esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e se prostrou aos pés de Jesus, implorando que fosse a sua casa, porque a sua filha única, cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia, e estava ali uma certa mulher, havia 12 anos, havia sofrendo uma hemorragia, gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém poderia curá-la. Ela chegou por trás e tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. E então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, com medo, e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todos, contou porque tinha tocado nele e como foi instantaneamente curada. E então ele lhe disse: filha, tua fé te curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. E ouvindo isso, Jesus disse: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago e o pai e a mãe da criança. E enquanto isso, todo o povo que estava lamentando e chorando por ela, lhe disse: não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela, e voltou o espírito dela, e ela se levantou imediatamente. E então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer a ela. Os pais ficaram maravilhados,
Mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Uau, você já pode dizer que você maratonou por 3 episódios num só culto. Você participou da história do endemoniado de Genezaré, você participou da história da mulher do fluxo de sangue e da morte da filha de Jairo. E eu quero te falar que antes desses acontecimentos que eu acabei de ler, Jesus tinha acabado de acalmar uma tempestade onde os discípulos estavam no barco com medo. Tudo bem? Então aqui você está vendo conglomerado sim de medo para que o Senhor e a palavra possa nos ensinar, tudo bem? A gente vai por etapas aqui. Primeiro a história do endemoniado. Vamos lá, Jesus saiu de um contexto de um mar agitado, tudo bem? O mar estava agitado, aquela tempestade toda. Jesus sai de um contexto de um mar agitado para um homem agitado. Meus amados, ao desembarcar em terra, Jesus se depara com um homem totalmente possesso. Esse homem andava nu em lugares sombrios, em sepulcros. Ele era considerado como escória da sociedade, tudo bem? Todos já haviam desistido desse homem, já não havia o que pudesse prendê-lo. Ou seja, Jesus, ele de uma forma proposital desembarcou diante deste lugar para encontrar e se dar de encontro a este homem possesso. E quando ele pergunta, quem é você, legião? Só por questão de curiosidade, para você ver o tamanho da autoridade do seu Jesus, ok? Uma legião significava uma corporação de cerca de 6.000 soldados romanos. Eu quero que você imagine uma infantaria, carros e cavalos, espadas, todo aquele tanque de guerra. 6.000 romanos era uma legião, e assim era o poder diabólico que dominava sobre aquele pobre ser humano, e este mesmo poder foi capaz de destruir e colocar precipício abaixo 2.000 porcos. Você consegue imaginar o nível de desespero desse homem? Na verdade, insano, desmoralização total na vida desse homem, totalmente fora de si, porque alguém para andar nu, ok? Nu tem que ter um nível de insanidade máximo, fora totalmente de si, o nível de tormento esse homem vivia que nunca nesta vida eu e você iremos imaginar. Nada podia o prender, o que fazia com que esse homem vivesse em lugares distantes da sociedade. Mas eu quero que você se lembre que esse homem não nasceu do ovo. Esse homem tinha família. Esse homem tinha família, esse homem tinha uma história, esse homem tinha um pai, esse homem tinha uma mãe. Eu gostaria que você se colocasse no lugar dessa família. Cara, olha aquele tio meu, entendeu? Olha a história dele. Meu Deus, os seus parentes, que história triste. O pior de tudo é você não poder fazer nada para ajudar. Mas a palavra nos diz que o nosso Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. O que era impossível, ninguém mais podia fazer nada. Correntes o prendiam, correntes não o prendiam, ninguém dava jeito naquele homem. Ele tinha família, mas ninguém podia fazer nada. Mas Jesus tinha todo o poder, e Jesus de propósito apareceu diante dele. Olha o que ele faz. Quando você acha que não tem mais jeito, Jesus de propósito aparece na tua frente. Jesus coloca pessoas na tua frente e fala: vamos crer? Jesus te lembra: ei, eu tenho todo o poder. Oh, Jesus maravilhoso. Mediante a autoridade de Jesus, os demônios foram embora. E Jesus não teve que fazer: meu Deus, deixa eu preparar um culto todo para preparar para lavar. Jesus falou: sai. Pelo amor de Deus, Jesus, não me atormenta, meu Deus do céu. Jesus devolveu a dignidade a este homem. E aquele homem que antes acorrentado dia e noite, inquieto, perturbado e sem descanso no corpo e na alma, na mente, agora este mesmo homem estava vestido, digno de um ser humano, quieto, sereno e ouvindo a voz do Mestre. Você consegue entender? Jesus, o mesmo Jesus que acalmou a tempestade no mar ali com os discípulos, foi o mesmo Jesus que acalmou a tempestade dentro da vida daquele homem. Uau, como o nosso Jesus é incrível. É isso que Ele faz comigo e com você. Se prostre diante de Jesus, porque Ele vai acalmar a sua tempestade. Esse é o nosso Deus. Mateus 11:28 diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. O verdadeiro descanso não está no remédio. Tudo bem, gente, se você tivesse em tratamento, não tem problema, não estou falando contra isso, ok? Mas o verdadeiro descanso está no Senhor. O nosso Deus, Ele tem todo o poder. O verdadeiro descanso, o verdadeiro deleite está no nosso Deus. Há um descanso para mim e para a sua alma, muito mais do que um descanso para o corpo.
Descanso era o que este homem mais precisava. E agora, olha que coisa mais linda que Jesus faz comigo e com você. Antes, este homem, que era uma ameaça à sociedade, agora este cara foi convocado a ser um missionário para a cidade. Gente, olha que coisa mais incrível. Olha o que Jesus faz. Cara, você não era ninguém. Você era aquela que todo mundo falava, cara, você não vai ser ninguém. Quantos aqui já escutaram de pai, professor, você é burro? Eu já contei isso no mesa das mulheres que eu faço. O que um dia eu escutei da minha professora. E quando eu falo, eu vejo ela na minha mente, de tão real, entendeu? Que foi isso pra mim, que o Senhor teve que me curar. Um dia ela falou assim, você é ingênua. E aquelas palavras entraram como faca no meu coração e me determinaram por um bom período. E antes de conhecer Jesus, uma raiz de rejeição entrou dentro de mim e me determinava e me definia. Eu pensava, eu não vou ser ninguém, eu não consigo. Quando eu tinha que apresentar trabalho na escola, com essa mesma professora de geografia, espero que você esteja me vendo. Eu ficava desesperada. Porque era todo mundo muito inteligente. Tudo bem, né, pastor André? Que eu não sou tão boa de geografia assim, né? Confesso, gente, não tenho medo de dizer isso. Lá quando eu era criança, tá bom? Não é hoje, tá bom, amiga? Amanda, lá no Bom Jesus eu já estava mais inteligente, tá, amiga? Amanda é minha amiga do Bom Jesus. Mas eu pensava, era lá em São Paulo, eu era criancinha, assim, sabe? Só para melhorar a minha situação, né? Eu pensava que Roraima era um país. Ninguém vai rir? Só eu, mais alguém? Mas as palavras haviam me definido. O que eu estou querendo te dizer é o que Jesus faz. Do improvável ele levanta, ele exalta. Aquele que estava no monturo, ele coloca para se sentar no meio de príncipes. Aquela que era estéril, daqui a pouco está cheia de filhos. O nosso Jesus é assim. Meu Deus do céu, e daqui a pouco esse cara, que era uma ameaça para um povoado todo, gente, deixa ele lá no meio do cemitério, porque todo mundo tem medo dele. Agora ele vai pela cidade inteira, evangelizando e contando, gente, olha o que Jesus fez na minha vida. Ei, deixa eu bater na porta aqui, deixa eu te contar. Você lembra que eu andava pelado? Olha eu aqui, tô vestido de polo, entendeu? E eu vim aqui te dizer que Jesus me salvou, me libertou. Meu Deus, ele estava totalmente são. Sabe qual que é a diferença entre sanidade, né? Sabe qual que é a pequena diferença da palavra sanidade com santidade? É um T. A cruz de Cristo muda totalmente a minha e a sua vida, meu irmão. A cruz de Cristo muda totalmente a minha e a sua vida. João 8:32 diz assim: se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Nós somos livres. O nosso Deus, Ele faz uma história nova. E nosso Jesus continua restaurando, Ele continua libertando, Ele continua curando. Ele tem todo o poder. Você concorda comigo que esse deveria ser um motivo de tamanho espanto? Gente, isso é um tipo de notícia que todo mundo sabe. Sabe? É como você chegar na igreja e falar, quem que é o Diogo? É o cara que grita. Grita como? Todo mundo sabe que é o Diogo. Então todo mundo conhecia esse cara. Entende? Então assim, deveria ser um motivo de, cara, olha o que aconteceu com ele, todo mundo conhece. Esse homem foi transformado. Deveria ter sido isso, ok? Meu Deus, que milagre foi esse? Eu preciso conhecer o autor desse milagre para ver coisas maiores ainda. Esse era o momento que o bafafá deveria acontecer. Mensagem no WhatsApp, sabe quanto é que eles encaminhadas com frequência no WhatsApp? Essa era a notícia. O peladão tá vestidão. O insano tá são. Gente, olha o que aconteceu. Jesus mudou a história desse cara, mas não foi bem assim que terminou. Olha só, Lucas 8:34. Vendo o que acontecera, os que cuidaram dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado foi curado. Então todo o povo da região suplicou que Jesus se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E Jesus entrou no barco e foi embora. Meu Deus, olha os efeitos colaterais do medo que eu e você não deveremos seguir. Precisamos ficar atentos. Através dessa história nós entendemos algumas coisas. O medo de fato paralisa e cega a fé. Meu Deus, eles estavam diante
do Senhor Jesus, aquele que havia feito um milagre na vida daquele homem. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus, mas eles não puderam assim reconhecer por conta do medo. O medo nos impede de enxergar o milagre e nos leva à tendência de enxergar aquilo que se perdeu. Cara, não estou olhando o milagre que aconteceu na vida desse homem, estou olhando para os porcos que perdemos. O medo faz com que nós não vejamos os milagres e faz nos focar somente na destruição. Eles estavam mais preocupados com os porcos, que eram as suas fontes de recurso, que caíram precipício abaixo mais que qualquer outra coisa, e não tiveram a capacidade de discernimento, e não conseguiram raciocinar pensando, ei, peraí, se esse Jesus, ele deu uma ordem aos porcos, que é a nossa provisão, se ele deu uma ordem à nossa provisão, cara, significa que ele é o Senhor da provisão. Eles não tiveram essa capacidade de raciocinar. Eu falei, ei, vamos voltar os nossos olhos a Jesus, vamos seguir a Ele. Versículo 37, então o povo suplicou que Jesus te retirassem, porque estavam com medo. Você consegue entender? Súplica é tipo, pelo amor de Deus. Você consegue entender que contraditório? Pelo amor de Deus, Jesus, vai embora. Eles suplicavam para que Jesus fosse embora. Sabe o que eu estou querendo te dizer? O medo repulsa Jesus. O medo coloca todas as outras coisas no lugar de Deus. Eles mandaram Jesus embora e preferiram ficar com a incerteza das riquezas. Eles mandaram Jesus embora e preferiram ficar com a insegurança enrustida de orgulho. Eles mandaram Jesus embora e preferiram ficar com orgulho, com a soberba, com a depressão. Mas em 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está no amor. Meus amados, Jesus expulsa todo medo, e Ele nos convida a permanecermos no amor. Mas como eu disse para vocês que Jesus não dá nó no pinga d'água lá, aquele ditado, todos os habitantes da terra, ok, foram evangelizados por aquele homem, ok? Jesus, ele é perfeito em tudo que faz, mas aqui você entendeu de como não lidar com medo. Vamos para os próximos episódios que serão sincronizados. Olha só que interessante. Ao ser expulso de Gadara, Jesus foi expulso. Olha que interessante. Logo ele foi recebido com alegria diante de uma multidão do outro lado do mar, em Cafarnaum. Olha que interessante. Aqui ele estava sendo repelido e expulso. Agora, de um momento para o outro, 880 assim, Jesus é recebido com alegria. Posso te dar uma dica? Posso falar com todo o meu amor a você? Não se preocupe se você não é celebrado em certos lugares. Não se entristeça se você não é celebrado. Existem aqueles que celebram a tua presença. Isso aconteceu com Jesus, amém? Então não entre em crise. Ai, meu Deus, eu me sinto mal porque as pessoas não me recebem. Não receberam Jesus de um lado, melhor, expulsaram Jesus, mas por um outro lado, abraçaram Jesus com tanta alegria. Esteja no meio de pessoas que te celebrem, amém? Não esteja no meio de pessoas que te toleram. Com muito amor te digo isso. Esteja no meio daqueles que te recebem, que respeitam a tua unção. Amém? Glórias. Vamos lá, seguindo. E aconteceu que um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio correndo, se prostrando a Jesus, falando, pelo amor de Deus, Jesus, vem na minha casa. Gente, tinha um povo que expulsou Jesus da cidade. Sai daqui, sai de Colombo, Jesus. E ele chega no outro lugar, o cara fala, vem na minha casa. Vocês conseguem entender que o ser humano é bipolar? Tem gente que expulsa da cidade, tem gente que chama para casa. Mais uma vez eu te digo, você não é para todos. Existem pessoas que vão te celebrar, esteja na casa deles, ok? Dica de sabedoria para você, vamos lá. Mas vamos lá, imagina uma multidão espremendo Jesus, que alvoroço, quanta coisa acontecendo, bagunça, a galera com isopor vendendo água, porque estava cheio de gente. Meu Deus, gritos, falando, o mestre chegou, tá todo mundo aqui. Notícia chega aos ouvidos de uma mulher hemorrágica há 12 anos. Uau! E aqui a gente vai entrelaçar as histórias dessas duas pessoas e fazer um contraste bem incrível. Presta atenção. Jairo era líder da sinagoga. Essa mulher, líder reconhecido, visto, respeitado. Essa mulher, uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso. Essa mulher era excluída das práticas religiosas por conta da sua imundícia, ok? Por conta do seu sangramento, ela era considerada uma mulher impura. Jairo era rico. Essa mulher perdeu todos os seus bens buscando saúde.
Jairo teve a alegria de conviver por 12 anos com uma filhinha que estava à beira da morte. Essa mulher sofria por 12 anos uma doença que a impedia de ter um filho. Jairo fez um pedido a público, correu diante de todos e pediu algo a Jesus. Essa mulher, silenciosamente e discretamente, tocou as vestes de Jesus. Uau! Acompanha comigo 8:43 de Lucas. Estava ali uma mulher há 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Gastaram tudo que tinha com os médicos. E chegou por trás, tocou a borda do seu manto e imediatamente foi curada da sua hemorragia. Quero que você imagine essa cena. Essa mulher pensava assim, cara, essa aqui é a minha última chance. Não tenho mais o que fazer, não tenho para quem recorrer, eu não tenho mais dinheiro, não tenho o que fazer. E aconteceu que ao tocar as vestes de Jesus, essa mulher foi imediatamente curada. Você consegue imaginar o que essa mulher sentiu? Você consegue se imaginar? Tem gente que não aguenta esperar. Tem gente que, vamos lá, tem gente que está esperando por um namorado, entendeu? Há uns 3 meses. E está sofrendo que não se aguenta. Gente, vocês sabiam que eu e o pastor André, nós oramos para se casar? Estamos noivos, quer dizer, né? Nós ficamos noivos por 7 anos e 11 meses. Hã? Ah, é? É verdade. Nós namoramos por 7 anos e 11 meses até consolidar nosso casamento. Então, Gabriel, relaxa, cara. Você só botou o bambolê agora no seu dedo. Tô brincando, tá? Ah, minha amiga lá tá me olhando. Né, Samara? É, viu? A gente sabe o nome das ovelhinhas. Esqueci o nome. Ah, ela é a Mariana Rui Barbosa Gospel. Ah, Gabriel se deu bem, filho. Tocou pros anjos, Jesus ajudou, né? É, filho, eu falo pra você, desgasta a sua vida no reino, gente. Busca as coisas de Deus, que ele entende o que você precisa. Ele sabe muito bem do que você precisa. Ele falou, Deus, eu quero uma ruiva, entendeu? Mas vamos lá. Como você acha que essa mulher se sentiu? Gente, uma coisa é você esperar por 1 ano, 2 anos. Gente, é ruim esperar, cara. Mas, cara, por 12 anos, essa mulher esperava pela mesma coisa. Nós somos tão inconstantes. Uma hora eu quero um tênis, uma hora eu quero uma bola, uma hora eu quero um picolé. Cada hora a gente quer uma coisa. Essa mulher insistentemente queria a mesma coisa por 12 anos. Eu quero a minha cura. Pensa que naquele momento ela sentiu, porque ela disse, imediatamente o seu corpo foi curado. Gente, sabe o que é você sentir o poder de Deus e você sentir o seu corpo regenerado? Gente, essa mulher sangrava, as mulheres me entendem, e essa hemorragia fazia com que essa mulher sentisse fraqueza, o seu corpo não correspondia, e de um instante momento aquela mulher se sentia forte, parece que turbinou, injetaram uma vitamina, qual que é a vitamina? B12, injetaram, e aquela mulher agora ela está revigorada e forte. Como assim? Aquilo que os médicos não poderiam fazer, aquilo que parecia crônico para sempre, agora totalmente restaurado e curado. Como assim? Meu Deus! Quando parece que não tem fim, quando parece que já não tem mais recursos, quando já não há mais esperança, foi nessa mesma condição que essa mulher tomou uma decisão. Eu vou até os pés de Jesus, ainda que seja arrastada. Eu não sei qual que é a tua situação, ainda que você esteja numa situação caótica, ainda que arrastado, vá aos pés de Jesus. E foi isso que essa mulher fez. A última esperança, nem que arrastada eu vou. E essa mulher, ela era submetida a um isolamento social. Como eu disse para vocês, por conta do seu sangramento, ela era considerada como impura. Ela era considerada no estado de imundície. Então, ela entra no meio da multidão e toca as vestes de Jesus. Meu amado, o que eu estou querendo dizer para você é que não importa a sentença que te foi imposta, aquilo que te parecia ser fadado, aquilo que te disseram não vai dar, acabou. Para Jesus é só o começo de um milagre. É só o começo de um milagre. Meu Deus, essa mulher viveu um milagre, o que ela mais queria por 12 anos, e ela recebeu naquele momento. E o nosso Deus, Ele é muito incrível, Ele vai além das nossas expectativas, porque algo muito incrível acontece com aqueles que tocam a Jesus.
Uau, olha aqui, algo muito incrível acontece com aqueles que tocam a Jesus, aqueles que tocam em Jesus, também são conhecidos por Ele. Olha lá, 45, quem tocou em mim? Perguntou Jesus, e todos falaram, mas Jesus, é muita gente te tocando. Então veio a mulher que disse, eu não vou conseguir passar desapercebida. Ela veio tremendo e se prostrou aos pés de Jesus. Meu Deus. Meus amados, muito mais do que operar um milagre na sua vida, muito mais o Senhor Jesus deseja te conhecer face a face. Jesus havia operado um milagre na vida daquela mulher, era só isso que ela queria, mais nada. Mas os milagres, o sobrenatural é somente um convite para a intimidade. Quando Jesus faz algo na sua vida, Ele está te dizendo assim, ei, quero te ver olho no olho. Quero ter um relacionamento com você. Muito mais do que os milagres. Isso aqui é só uma parte do que você viu. Tem muito mais. Tem muito mais. Ele deseja te conhecer. Na verdade, os milagres são como isca para nos atrair a um relacionamento genuíno com o Senhor. Imagina comigo, gente, essa mulher antes calada, escondida no anonimato. Agora Jesus chama ela para se manifestar em público. Meu Deus do céu, que Jesus maluco é esse, gente? Coisa mais incrível. Jesus é aquele que de fato transforma histórias. A forma como você entra na presença de Deus não é a mesma quando você sai. O encontro com Jesus muda tudo. Meu Deus, do anonimato agora ela é chamada em público. Olha aqui, então a mulher vendo que não conseguia, ela fez o quê? Veio tremendo e se prostrou aos pés de Jesus. Você perceba que essa mulher estava tremendo. Que tá tremendo o quê, gente? Quantos medos será que ela deveria estar enfrentando naquele momento? Ela estava tão acostumada a julgamentos, tudo bem? Gente, apontamentos, sabe? Imunda, suja, escória, 12 anos, escutando as mesmas, medo da sociedade, do que vão dizer. Quais eram os medos que ela veio tremendo, desesperada? Quais eram os medos que aquela mulher estava passando naquele momento? Será que ela estava com medo de ser acusada por ter tocado o mestre de uma forma impura? Será que ela estava com medo de ser julgada pela sociedade, os líderes religiosos que ali estavam? Será que ela estava com medo de ser condenada? E vou falar para vocês que num contexto anterior até poderia ser, mas agora ela estava diante daquele que lança fora todo um medo. Amém? Agora todo aquele tremor estava totalmente relacionado ao temor que aquela mulher estava diante de Deus, do Jesus que a havia curado, o Salvador da sua vida. Eu não sei quantos de vocês já tremeram diante da santidade de Deus. Parece que você vai morrer. É uma atmosfera de glória que nos envolve. Você fala, cara, eu não estou dando conta. Eu consigo imaginar um pouco do que essa mulher viveu. Do anonimato silencioso, agora surge essa mulher em pública, com reverência e temor, testemunhando tudo o que Jesus fez em sua vida. Posso te falar? O medo foi substituído pelo temor. Temor é reverência a Jesus. Temor é você tratar o Senhor como o ápice da sua sabedoria. O temor a Deus é o ápice, o princípio de toda sabedoria. E olha que muito incrível, Jesus termina dizendo para essa mulher assim: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Detalhe que olha que detalhe incrível, na Bíblia, essa mulher aqui é a única de quem há registro que Jesus chamou ela de filha. Jesus sabe muito bem como lidar comigo e com você. Tenho certeza que naquele momento aconteceu uma cura espiritual incrível naquela mulher, uma cura em sua alma. E ele ainda diz, você está curada, ou seja, salvo. Vai em paz, acabou a sua guerra. E essa é uma promessa para mim e para você. Talvez você tenha chegado com medo, talvez você tenha vindo com angústia em sua alma, buscando algo da paz de Deus. Talvez a sua hemorragia seja até mesmo existencial, mas o Senhor te diz agora, você vai voltar para casa curado, você vai voltar para casa restaurado. E Ele te diz, vai em paz. Ou seja, um atributo do reino vai te perseguir, porque o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Você vem para a presença de Deus, você sai com o reino dentro de você.
Aleluia! Você sai com o reino. Eita, Jesus lindo. Mas meu Deus do céu, primeiro o medo repulsa e manda Jesus embora. O outro medo é transformado em temor. E o que aconteceu com a filha de Jairo, pastora do céu? Vamos chegar lá. Quanto a filha de Jairo? Jairo também foi alguém que teve que enfrentar barreiras. Como eu disse para vocês, ele tinha uma posição social, religiosa. Ele era chefe de sinagoga. Agora ele se vê prostrado diante de Jesus. Como assim? Ele estava no meio da reunião daqueles que falavam: cara, Jesus é uma ameaça para a nossa religião, para a religião judaica. Como que vai funcionar? Esse mesmo Jairo, agora prostrado diante de Jesus. O que diriam a Jairo se o vissem nessa cena? Jairo se humilhou diante de Jesus, ele se prostrou diante daquele que ele reconhecia que era maior do que ele mesmo, maior do que os líderes religiosos, maior do que até a própria sinagoga. Ele reconheceu o poder de Jesus e se prostrou com humildade, porque a sua filhinha estava morta, estava à beira da morte, precisava de um milagre. Eu quero te contar uma coisa, ele tinha um desespero, sabe por quê? A Bíblia, ela conta pra gente que essa menina, ela tinha cerca de 12 anos. O desespero de Jairo era tão grande, porque era como se a sua linhagem estivesse sendo extinguida. Por quê? Porque essa menina era a única filha de Jairo. E essa menina tinha 12 anos. Na cultura judaica, com 12 anos a menina se tornaria mulher, ou seja, poderia procriar, criar uma linhagem, enfim. Entende? Então assim, com 12 anos ela era considerada adulta. Então ela entraria numa vida adulta a partir dos 12 anos. Então era como se na sua linhagem estivesse sendo extinguida. Era como se uma flor estivesse se secando antes mesmo de se desabrochar. Momentos de sofrimento, muitas vezes, sabe o que eles fazem? Eles pavimentam o nosso caminho para Deus. Meus amados, a única resposta para a aflição é a voz de Deus. E Jairo tinha convicção: se Jesus tocar a minha filha, ela será curada, ela viverá. E Jesus se compadeceu desse homem. Só que no meio do caminho, como eu disse para vocês, aconteceu esse episódio da mulher do fluxo de sangue. E eu quero que vocês imaginem Jairo vendo aquela cena toda com a mulher, aquele enredo todo. Jairo pensando: cara, Jesus, acelera, por favor, cara. Tô com a minha filha morta em casa, como que eu posso interromper essa cena aqui, entendeu? Sabe o que acontece? Quando nós estamos em crise, nós pensamos que o nosso problema e a nossa dor é maior que de todos. Começa a olhar para a dor do outro. Começa a observar o que Deus pode fazer na vida do outro. Começa a manifestar o reino em sua vida. Mas vamos lá, mestre, eu tenho urgência. A verdade é, Deus nunca perde o controle. Amém? Deus nunca perde o controle. Precisamos entender que quando Jesus vai conosco, nós não precisamos temer as más notícias. Versículo 49, enquanto Jesus falava, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: tua filha morreu. Imagina essa notícia. Sua filha morreu. O mundo desabou sobre a sua cabeça. Medo, desespero, angústia tomaram conta. A sensação de solidão inexplicável para a sua alma deste homem. Meus amados, eu não sei quais são as más notícias que você tem recebido. Não sei qual que é o estado do seu coração e das suas emoções. Como disseram para Jairo, já podem ter dito para você: cara, abandona a fé. O moço muito sábio disse: para de perturbar o mestre. Algumas pessoas vão te dizer: abandona a fé, deixa esse teu Deus, para que essa vida religiosa se nada muda? Não dê vozes àquilo que não te aproxima de Deus. E disseram: acabou. Vamos ver a resposta de Jesus a essa má notícia. Versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Sabe o que aconteceu aqui? Jesus não considerou a palavra de morte como a palavra final. Sabe por quê? Porque Ele é a palavra final. Está nele o querer e o efetuar. Não tem a ver com o laudo, não tem a ver com o que disseram, não tem a ver com as más notícias. Tem a ver com aquilo que Ele predeterminou antes mesmo de você existir. Porque no meu livro foram escritos todos os dias da sua vida, sem que um deles ainda viesse a existir. O nosso Deus tem a nossa vida na palma de suas mãos, amém? Aleluia! E eu te pergunto, o que você tem considerado como palavra final a teu respeito? Meus amados, na hora que os recursos acabam,
Jesus nos pede uma coisa só, cara. Imagina, gente, o desespero desse homem, eu não consigo imaginar. Tua filha de 12 anos, cara, você teve 12 anos de vida, o Deco não tem 12, mas, cara, vivi tantas coisas nos 9 anos com o Deco, entendeu? Cara, e de uma hora para outra, cara, acabou. Eu não imagino o desespero deste homem, mas quando o chão se perde, Jesus te pede uma coisa: somente crê. Somente crê. As más notícias podem até nos abalar. Como eu disse, nós sentimos medo, sim, mas elas não abalam o nosso Senhor. Elas podem pôr um fim nos nossos recursos, mas não aos recursos de Jesus. É em meio à crise que nós devemos sobrepor as emoções. Ou seja, Jairo, Jesus falando para ele assim, olha, é como se ele estivesse dizendo: Jairo, não permita que outro sentimento tome conta da sua mente. Não permita que outro sentimento tome conta do teu coração e das tuas emoções, a não ser a fé. Ei, somente diz respeito, crê somente, diz só isso, mais nada, não dilua com nada, crê somente, somente e mais nada. Ou seja, pega todo esse medo que você está sentindo, esse desespero, e transforma em fé para que você veja milagres. Uau! Versículo 51 diz assim: quando chegou à casa de Jairo, não deixou que ninguém entrasse com ele, exceto Pedro, Tiago e João e o pai e a mãe da criança. Meus amados, escutem aqui. Existirão momentos da sua vida que você vai ter que retirar algumas pessoas que não creem junto com você. Não tem a ver com as pessoas, mas tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Jesus falou: sai, só traz com você quem crê junto com você, porque vai chegar um momento da sua caminhada, da tua história, que você vai requerer fé tua e dos outros juntos. E se você trouxer com você aqueles abafadores de fé, você vai sucumbir. Presta atenção. Nem todos poderão dar conta e sustentar os propósitos de Deus na sua vida. E está tudo bem, não tem nada de errado nisso, amém? Mas vamos lá, 52, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Jesus falando: não chorem, disse Jesus, ela não está morta, ela dorme. Todos começaram a rir, porque não sabiam que ela estava morta. Mas então ele tomou pela mão e disse: menina, se levante. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. E então Jesus lhe ordenou que desse a comer. Os pais ficaram maravilhados, mas lhes ordenou que não contassem a ninguém. Glórias a Deus. E a verdade é, João 11:40 diz assim: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. E o recado para Jesus, para você hoje é: se você veio buscar uma palavra profética para a sua vida, uma palavra revelada do céu, Ele te diz: somente creia. Não coloca, não dilui com mais nada, independente da sua situação, circunstância, quadro. Não coloca mais nada a não ser a sua fé. Aleluia, esse é o nosso Deus. Ele transforma choro em alegria, Ele muda condições, Ele muda histórias, Ele expulsa todo medo, Ele transforma angústia, Ele transforma angústia em esperança. Aleluia, não importa quão pressionado você esteja se sentindo, existem momentos que a gente parece que ninguém nos compreende, a gente não consegue expressar para as pessoas o que nós estamos sentindo, mas a verdade é, o guarda de Israel não dorme, ele luta por você, pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará, ele lutará por você contra os teus inimigos, para te dar vitória. Aleluia, aleluia. Não ande ansioso por coisa alguma. Estou finalizando aqui. Deixa a ansiedade. Não se preocupe com o que você vai comer. Não se preocupa com o que você vai beber. Não se preocupa com o que você vai vestir. O Senhor sabe exatamente do que você precisa. E aí, posso te falar uma coisa? Às vezes a gente se preocupa tanto com essas coisas, e o Senhor sabe que a gente precisa, né? Poxa, qual que é a marca que eu uso? Qual que é a marca que eu carrego? É Zara? É Renner? É Tommy? O pano envelhece. O pano se rasga. O pano é feitura do ser humano. Ei, mas você vale muito mais, porque isso aqui é pele, é carne, é osso. E sabe quem fez? Não foram mãos humanas,
foi o próprio Deus. O próprio Deus, Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de mim. Muito mais vale a sua vida do que as coisas. Busque primeiro lugar as coisas de Deus, o reino. Todas as outras coisas te são acrescentadas porque Ele sabe que você precisa delas. Louvor pode vir. Não é a vida mais do que tudo isso. Isaías 43, coloca para mim lá por favor, Bru. Isaías 43, de 2 a 3, eu finalizo com esse texto. Isaías 43 diz assim: quando passardes pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu vou ler mais um texto aqui para você, nem precisa abrir. Provérbios 10, 25 diz assim: e passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Aleluia, você está guardado por Deus. Não dorme aquele que te guarda. Não dorme aquele que te guarda. O nosso Deus é aquele que nunca perdeu uma batalha. Ei, independente do atestado de limite que você mesma possa ter estabelecido sobre você, fica de pé no teu lugar.